Pode tirar. Bom, boa noite, gente. Eu acho que a gente já se conhece, né? Ou alguém aí não me conhece? Eu não conheço. Não? Não, alienado. Brincadeira minha, brincadeira minha. Eu sou daqui, era daqui da UES, né? Sou amigo do Emiliano, né? Do Fabiano, participei da tese dele. Não participei como presidente da tua tese, foi o quê? Dissertação. Tese do Estênio. Então, sou amigo desses três. Pronto. Bom, no dia que o Chico morreu, eu estava em Fortaleza. Aí o Emiliano, imediatamente, quando sai a notícia, imediatamente me liga e diz: Teixeira, precisamos fazer um evento, né, em homenagem ao Chico de Oliveira. Top! Aí ele disse: então, faça o seguinte, Teixeira, dá o nome da palestra, né, do evento. Não, rapaz, não joga essa responsabilidade sobre meus ombros, não. Não, mas você dá umas ideias, depois eu revejo aqui e a gente repensa como se viu o título do evento. Aí, eu estava aqui em Fortaleza, eu não estou mais morando em Fortaleza, eu estou morando em Crato, eu fui fugir de mim mesmo, mas levei a porra da cabeça, acabei não fugindo de mim mesmo, né? Fui para Crato. No dia seguinte viajei para Crato, com a ideia na cabeça, né? E feliz, porque ia fazer um evento, né, em homenagem a Chico de Oliveira, né? E também feliz porque o Emiliano imediatamente lembrou do meu nome, né? Não sei porquê, cargas d'água ele lembrou do meu nome, né? Já que eu não trabalho na área que o Chico, de modo geral, trabalha, né? Muito bem, então fui para casa muito feliz. Cheguei em Crato, depois de 8 horas de viagem, dirigindo nessa estrada horrível. No dia seguinte sentei ao computador e disse: vou fazer a minha fala. Aí sentei e comecei a pensar: o que eu faço? Eu vou fazer uma carta para o Chico. Aí fiz uma carta. Eu achei excelente quando eu terminei de ler a carta. Eu achei muito boa. Mandei para o Fabiano disse: tá bom. Eu disse: tá bom e tá ruim, para mim não tem nenhuma diferença, né? Aí eu li, depois não gostei. Agora vou fazer um texto. Fiz o texto. Aí gostei. Está muito bom, né? Depois, passado um dia, eu fui ler o texto de novo, estava horrível o texto, né? Aí eu parei e pensei: não, eu acho que eu vou fundir os dois, a carta e o texto. Fundi, saiu e surgiu um ornitorrinco, né? Nem carta, nem texto. Eu digo, sem querer, homenageei o Chico. Não precisa mais dizer nada. Então eu estou com um troço aqui que eu não sei se é carta, se é um texto. Eu só sei dizer o seguinte: para falar de Chico e dizer o que Chico contribuiu, quem foi Chico como intelectual no Brasil, né, a gente tem que fazer um esforço intelectual gigantesco, porque a figura do Chico é gigantesca. Eu falava para Fabiano, o Emiliano, que no dia que o Chico morreu, eu disse: pronto, Emiliano, nós estamos definitivamente órfãos de grandes intelectuais. E hoje nós estamos órfãos de grandes intelectuais neste país. O último foi embora, que foi o Chico. E como diz o Paulo Arante, né, fico por lá mesmo, que a coisa aqui também foi a tempo, né? Então, como eu não sei se é carta, se é texto, eu vou ler, tá? E eu espero que vocês tenham paciência, né, do ovo que o ornitorrinco vai ter que pôr agora, nessas 40 minutos ou 45 minutos. Eu dividi a minha fala em 3 momentos. O primeiro momento explicando o sentido do título, o que é que significa o título do evento. O segundo momento é dizendo que o Chico é um marxista sem cartilha. Para dizer que o Chico é um marxista sem cartilha,
eu vou ter que passar por outros marxistas brasileiros, né, que antes dele nacionalizaram o marxismo no Brasil. E na América Latina também. E fora da América Latina também, a gente tem que pensar no caso da Rússia, o que é que o Lenin fez com o marxismo na Rússia. Chico faz parte desse universo aí, né? E no terceiro momento, né, da minha fala, da carta que não é texto, que é texto que não é carta, como dizer que Gabo é, né? No terceiro momento, Chico com Marx e para além de Marx, como ele se apropriou do marxismo para trabalhar a realidade brasileira. Foi isso que eu preparei, ou tentei preparar para o evento, né, que com muita honra, né, eu aceitei o convite, né, o chamado do meu amigo Emiliano. Tá? Bom, então vamos lá, né? Francisco de Oliveira, Criação Destruidora. Por que a razão desse título? Esse título me veio na cabeça imediatamente, porque antes eu tinha assistido um evento da Boitempo, e quem deu o título ao evento da Boitempo foi o Chico de Oliveira. E o título que ele deu ao evento da Boitempo foi Criação Destruidora. Então, roubei dele. Tá? O título que dá nome a esse evento e à minha fala é um duplo plágio. Primeiro, é uma cópia de um evento organizado pela editora Boitempo, intitulado por Francisco de Oliveira, com o nome de Marx, a Criação Destruidora. Com essa metáfora, Oliveira se refere a duas coisas: ao capitalismo como uma criação histórica, né, e a Marx não só como o maior crítico das teorias que falam sobre esse modo de produção, bem como da construção de uma teoria para pensar a destruição dessa mesma realidade que Marx elabora uma teoria para pensar a sua destruição. Como criação histórica, acho que todos nós sabemos disso, é de domínio geral que Marx viu o capitalismo como uma nova forma de sociabilidade, dominada por uma força extremamente revolucionária, que foi capaz de criar maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, né, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Isso está dito no Manifesto Comunista, escrito por Chico de Oliveira, ou escrito por Marx e Engels. Dois jovens, um com 25 anos na época, outro com 26 anos, né? Naquela época, naquele tempo, uma pessoa com 25, 26 anos era uma pessoa com 50, 60 anos. Hoje, mais ou menos, eram pessoas já criadas, que já sabiam conduzir a vida, né? Obviamente que dos dois, somente um sabia cuidar da vida, que era o Engels, o outro não sabia bem, né? Tanto é verdade que quem leu o Capital, o primeiro capítulo, é uma homenagem ao casaco. Não sei se vocês viram, né? Ele está sempre comparando o casaco, valor de uso, valor de troca, valor de uso, valor de troca, porque ele empenhava o casaco, né? Ele fala do casaco puído. Já estava tão puído que ele não empenhava mais, ele mandava buscar dinheiro do Engels, né? Então o casaco aí joga um papel muito importante, né, na biografia e na teoria do Marx. Não há nada de fantasia nessa narrativa feita por Marx e Engels do Manifesto Comunista. Eles tinham consciência de que essa revolução causada pela burguesia se devia à sua fome, ou se deve à sua fome por dinheiro. Sabia que, tal como Midas, a burguesia transformou o mundo numa imensa feira comercial. Tudo em que tocava convertia-se em dinheiro. Afinal, além disso, afinal, disso depende sua existência como classe. É por isso que a burguesia só pode existir permanentemente revolucionando as condições históricas, estruturais da produção, revolucionando as forças produtivas. No dia que ela parar
de revolucionar as forças produtivas, né? A missão da burguesia está terminada. E aí poderão se abrir novas portas, quem sabe, para o socialismo. Acho difícil, mas, né, é uma possibilidade. Mas em que sentido o título desse evento e dessa fala é formado por um duplo plágio? Primeiramente, como comentado antes, a originalidade do plágio pertence a Francisco de Oliveira. Ele mesmo confessa que o título que utilizou para batizar o evento organizado pela Boitempo é um plágio invertido do que Schumpeter, né, em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, chamou de processo de destruição criativa, expressão utilizada por esse autor para descrever a importância do empreendedor criativo, que, de acordo com ele, é o agente da inovação e da destruição criativa, força propulsora não só do capitalismo, mas como do progresso material em geral. Isso é a teoria básica de Schumpeter, que está no desenvolvimento do capitalismo e está também nesse livro, né, Capitalismo, Socialismo e Democracia, a figura do empreendedor. É uma figura que joga um papel enorme dentro do capitalismo. Né? O avanço do capitalismo vai depender dos empreendimentos elaborados pelos empreendedores. Aí você olha para o Brasil e dá vontade de chorar. Né? Você chama de empreendedor quem? Os fulanos, os rabos sem burro, os burros sem rabo. Né? Quem são os burros sem rabos? Em 1930, né? Eu não sei se o Fabiano está lembrado dessa época, nem o Emiliano, né? Mas em 1930, Fortaleza praticamente não tinha saneamento básico, como até hoje tem pouco saneamento básico, mas naquele tempo não existia praticamente nenhum saneamento básico, né? E aí as mocinhas, né, a burguesia, a elite de Fortaleza, né, fazia suas necessidades, seus dejetos e colocava dentro de um baú, dentro de um tubo, né, de um tonel, e de manhã o lumpenproletariado, né, ia nessas casas, pegava esse baú, botava na cabeça, levava e despejava lá na praia, né, lá abaixo do parque, lá do passeio que tem ali, né? Como é o nome? Do passeio público. Né? Aí tinha um sujeito chamado Pisa Macio, migão forte, né? A fedentina era tão grande desses baús que o cara tinha que tomar uma cachaça antes, meia forte, para poder aguentar. Então, Pisa Macio pegou o baú, né? Botou na cabeça, né? E desceu. Quando chegou de frente, de lado da casa, da Santa Casa, o baú afundou na cabeça dele. Ele toma um banho de merda, né? E aí a freirazinha, com pena dele, né, leva o pobre, dá um banho nele, 3 dias depois, Pisa Macio morre. Então, nessa época, Fortaleza era povoada pelos trabalhadores da merda. E os trabalhadores da merda hoje, quem são? São os burros sem rabo, né? Continua arrastando merda nos carrinhos, né, por aí afora, né? Quer dizer, se você olhar a evolução e a metamorfose, porque passa as relações de trabalho na realidade, você vai perceber que os burros sem rabos têm, né, os seus ancestrais que vêm desde os anos 30. Em segundo lugar, esse plágio feito por Oliveira foi novamente copiado para designar minha fala nesse evento que ocorre em sua homenagem 2 meses depois da sua morte. Agora reutilizo o seu plágio para me referir à sua obra como uma criação destruidora. Essa expressão se refere tanto à formação e desenvolvimento do Brasil como nação, como também à produção teórica desse autor, do Chico de Oliveira, que tanto contribuiu para desvendar o real sentido do projeto de desenvolvimento brasileiro. Primeiro, com a sua investigação crítica à razão dualista, que inaugura uma nova forma de pensar, a dialética do subdesenvolvimento. Segundo, com a elegia para uma religião,
que desconstrói o conceito de região para reconstruí-lo como espaços produzidos pelo desenvolvimento de uma forma de reprodução do capital e uma forma especial de luta de classes. Tempos depois, surgem os direitos do antivalor, um convite para repensar o conceito de luta de classes, não para abandonar a luta pelo socialismo, mas sim para recolocá-la à altura das experiências postas pelos novos tempos. O Chico passou um tempo na França, quando voltou, escreveu os direitos do antivalor, ele escreveu isso nos anos 90, né? E aí, né, ele foi acusado muito de social-democrata, etc, ele acreditava nesse tipo de coisa, ele influenciado, né? Mas achava que poderia se inventar um modo de produção social-democrata que rumasse em direção ao socialismo. A ousadia intelectual e a originalidade do pensamento teórico de Oliveira dão prova de que a criação teórica é, na verdade, uma crítica destruidora do existente que abre novos caminhos para repensar novas formas de lutas de classe. Essa sempre foi a preocupação central do Chico de Oliveira. Bom, eu faço um convite para vocês me acompanharem agora, nessa leitura, né? É um convite numa época em que, né, qualquer texto com 2 ou 3 páginas já causa vertigem no leitor, né? Então, antes que alguém desmaie de vertigem por aí, tenha certas paciência. Quem não tiver a paciência pode ficar à vontade e sair, né? Mas em tempos de barbárie, né, eu sou desaforado, é preciso remar contra a maré, nem que não se queira. Então, Chico, um marxista sem cartilha. O marxismo, como diz o Robert Schwartz, aguça o sentido de alguns e embota o de outros. Vamos ver em que sentido o Chico se coloca aqui. Nós, né, pelo que falou o Paulo Arantes, né, não tem dúvida, né? O marxismo aguçou o sentido, né, crítico do Chico de Oliveira. Bom, vamos lá. Eu vi o Chico umas 2 ou 3 vezes. Nunca chegamos a nos falar pessoalmente. Nosso relacionamento foi sempre pessoal. Comunicávamos virtualmente, isto é, via internet. Numa comunicação à distância, a longura nos deixa mais afoitos. É verdade. Mesmo assim, nunca ousei a perguntar se ele era ou não marxista. Se eu tivesse feito esta pergunta, posso imaginar que sua resposta seria categoricamente negativa. Ele diria, não sou marxista. Não sou marxista. Tal rotulagem foi negada, diria ele, pelo próprio Marx, que se dizia não marxista. Por razões outras que, não as do autor do Capital, não sou marxista, se isso me impede de pensar por conta própria, diria ele com toda certeza. A convicção sobre a qual está ancorada essa assertiva não é um ato de adivinhação de minha parte, prova de que ele responderia, como eu pressupus, encontra-se na crítica que dirigi ao seu livro Os Direitos do Antivalor, publicado pela editora Voz em 1988, coleção 0 à esquerda. Referindo-se a 3 críticas interessadas a esse texto, responde, ainda que de forma breve, a cada uma delas na introdução do livro. Quanto à minha crítica, primeiramente, ele lastima que, ao seu modo de ver, ao modo de ver do Chico, diz ele, abre aspas, Teixeira critica o uso abusivo e incoerente das categorias e conceitos de Marx em O Antivalor e em A Economia Política da Social-Democracia. Fecha aspas, Chico de Oliveira. Eu também sou meio desaforado, sou um sertanejo. Eu escrevi lá criticando o Chico de Oliveira. Né? Esse tipo de crítica, diz ele em seguida, abre aspas,
me parece mais exegética, do tipo, não foi assim que Marx escreveu e pensou. Decididamente não sou marxista para manter-me no limite estreito, ainda que formidavelmente amplo, do que Marx pensou. Nesses termos assevera, não sou marxista, diz Chico, mas em seguida ele acrescenta o seguinte: na melhor tradição do próprio Marx, ele próprio, discípulo de algum das mais importantes vertentes do pensamento ocidental, e nas pistas de Antônio Negri, num dos seus mais importantes livros, sou marxista, eis o Jurássico, para ir além de Marx. Então eu não sou marxista, mas sou marxista se isso me permite pensar por conta própria e ir além do próprio Marx. Se inicialmente Chico de Oliveira afirma que não é marxista e agora desdiz o que antes disseram, para então proclamar-se como pensador marxista, estaria ele zombando da crítica que dirigia ao seu trabalho? De maneira nenhuma. Chico faria isso, né? Ele jamais responderia uma crítica ao livro dele que não tivesse, né, algum teor, né, ou alguma importância científica, né, que, né, de certa forma, né, mexeu com ele, né? Bom, com efeito, quando ele diz que não é marxista, na verdade está criticando um tipo de marxismo de cartilha, onde todos os pergaminhos da história, passada e futura, já estariam decifrados, porque os que assim pensam acreditam que o capitalismo é apenas um capítulo efêmero na evolução geral dos povos. Tudo o que era para ser pensado já se encontra expresso em manuais vulgarizadores da teoria de Marx. Em O ABC do Comunismo, livro de 1920 dos autores Bukharin e Preobrazhensky, eles não têm dúvida de que a história marcha inexoravelmente para o comunismo. Seus passos já estão conhecidos a priori. Disto, esses dois pensadores não têm a mínima dúvida. A única solução para a humanidade, dizem eles, pode ser realizado, só ele pode salvar a humanidade dos horrores do capitalismo, da exploração bárbara, da política colonial, das guerras contínuas, da fome, etc, etc, etc. Ele pode sofrer derrotas parciais, mas sua vitória do proletariado é inevitável. Quanto a derrota é inevitável. Tanto inevitável quanto a derrota da burguesia. Ora, tomar a derrota da burguesia como um desfecho natural da história é admitir que a teoria de Marx não passa de uma construção a priorística, capaz de explicar a formação de qualquer capitalista, como assim pensava o russo Mikhailovsky. Esse russo leu o capítulo 24 de O Capital, assim chamada acumulação primitiva, e com base na leitura que ele faz desse capítulo, ele diz que esse capítulo é um esboço da história da evolução da humanidade. Ou seja, Marx teria uma filosofia da história. O determinismo está presente na obra de Marx, desde sempre para sempre. E ele vai responder, e Marx responde ao russo, diz o seguinte: mas ele, o russo, que me perdoe, isso ao mesmo tempo muito me honra e muito me envergonha. O inteligentíssimo russo não se deu conta de que, responde-lhe Marx, em diferentes passagens do Capital, eu faço alusão ao destino dos plebeus da antiga Roma. E os plebeus da antiga Roma, né, eram originalmente camponeses livres que cultivavam, cada um por sua conta, suas próprias parcelas de terra. No curso da história romana, eles foram expropriados, mas não viraram proletariado. Está lá no Capital. Basta isso para provar que você não vai encontrar nenhuma gênese histórica de evolução do capitalismo na obra O Capital
de Karl Marx. A resposta que Marx dá ao seu crítico russo não deixa dúvidas. Na Roma antiga, a separação dos plebeus dos seus meios de produção não converteu aquela região no modo de produção capitalista, a exemplo do que ocorreu na Europa Ocidental. Mas, caso a Rússia viesse a se transformar numa sociedade capitalista, diria Marx, experimentará as mesmas leis impiedosas que tiveram que sofrer aquelas nações que se tornaram capitalistas. Mas não tem nada de antemão, né, assegurando que um país qualquer vai se tornar capitalista. A inferência óbvia que se pode daí deduzir é uma verdadeira conclusão silogística. Não existe uma cartilha marxista, pois nem tudo já está decifrado desde sempre para sempre. Eis aí porque Chico de Oliveira se diz não marxista. Por isso se deve entender que a teoria de Marx é um modelo do qual se pode lançar a mão para aplicar a investigação de qualquer realidade. Mas se por um lado o autor de Elegia para uma religião se recusa a seguir Marx ao pé da letra, por outro, como já foi aqui adiantado, confessa que é marxista. Se entender que o uso que faz de O Capital em particular não impede de pensar por conta própria. Ora, mas é justamente isso que pede Marx. Marx, no prefácio, no prefácio à edição, não sei se é alemã do Capital, não me lembro agora, diz o seguinte, o leitor não poderá acusar que o livro Capital é de difícil compreensão. Primeiramente, pressuponho naturalmente leitores que queiram aprender algo de novo e que queiram, portanto, também pensar por conta própria. E Chico pensou por conta própria, mas não foi o primeiro no Brasil, nem na América Latina, que pensou por conta própria. Quem o antecedeu, como antecedeu, e como ele se insere, né, dentro dessa corrente de pessoas que repensaram o marxismo na América Latina e no Brasil. Tá chato? Vocês querem mais? Então lá vai. Tá bom, meu contramestre? Ali é meu contramestre, Fabiano. Nós temos um grupo de estudo. Mas não é nada fácil fazer uso da teoria marxiana quando se fala de dentro de uma região na qual a obra de Marx não só chegou muito tardiamente, como também suas particularidades históricas exigem que se repense a obra de Marx, a exemplo do que fizera Lenin, a quem se deve, segundo entende Mosse, a russificação do marxismo, isto é, a nacionalização da teoria de Marx à luz das exigências históricas postas pela Revolução Russa. Basta ler o desenvolvimento do capitalismo na Rússia já para sentir como é a adaptação que o próprio Engels está fazendo da teoria de Marx. Isso foi tirado do livro do Richard Mosse, O Espelho de Próspero, Cultura e Ideias nas Américas. São Paulo, Companhia das Letras, blá. Não somente Lenin, outros pensadores, tais como Mariátegui, Caio Prado Júnior, Gramsci, também se viram obrigados a nacionalizar a teoria de Marx, a fim de analisar a realidade de seus respectivos países. Daí a razão por que Recupero se pergunta se o marxismo deve ser analisado a partir de certas formas que possuiriam uma validade universal, o que o tornaria uma espécie de modelo aplicável às condições as mais diversas, ou se, ao contrário, só poderia ser entendido como resultado da adaptação de uma teoria à realidade particulares. O que fazer com o marxismo? Está no livro do Bernardo Ricucco, Caio Prado Júnior e a nacionalização do marxismo no Brasil, publicado pela editora 34 LTDA. A primeira alternativa, que considera o marxismo como uma teoria de validade universal, diz Recupero, sugere que ser marxismo no Brasil ou no México não passaria assim
de acaso, significando basicamente o mesmo que ser marxista na Alemanha ou na França. A teoria se transforma assim em algo exterior à realidade, e aí você acabaria com a dialética. Você transformaria a dialética num tratado de lógica formal, como algo externo ao objeto, não como algo ditado pelo próprio objeto. A segunda alternativa parece mais acertada. A questão não seria mais a de aplicar a teoria à realidade latino-americana, mas sim de adaptá-la às exigências histórico-particulares dessa região. Mas isso não resolve de toda a questão. E Recupero sabe disso. Tanto é que ele é obrigado a reconhecer que essa maneira oposta de considerar o problema traz consigo, contudo, o risco de desqualificar a teoria a tal ponto que ela se torna irreconhecível e desnecessária. Às vezes, quando você faz a adaptação de uma teoria para uma realidade, você pode, correr o risco de desqualificar de tal modo essa teoria, desfigurar de tal modo essa teoria que ela se torna irreconhecível. Se a adaptação de uma teoria como o capital é muito complicado, porque o capital é um sistema histórico-estrutural, é um sistema categorial, onde as categorias estão logicamente articuladas, de tal forma que se você mexer de um, você mexe no todo. Então você não pode pegar as coisas assim, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso, aqui dá para rolar, não dá. Você tem que repensar, ter isso presente. Olha como a tarefa é complicada, olha como a tarefa é difícil, de você pegar uma teoria como a de Marx e repensar na realidade em que está muito distante das condições em que pelo menos o Marx tinha diante dos olhos como referencial empírico, que era o caso da Europa, notadamente o caso da Inglaterra. O caso da América Latina, índios, escravos, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na Europa. Então, essa maneira oposta de considerar o problema traz esse risco aí. Isto é, se o marxismo fosse capaz de absorver qualquer forma referente às mais variadas sociedades, não mais seria marxismo, nem mesmo teoria, mas apenas a expressão da realidade quase não mediatizada. Assim, sua maneira de abordagem particular, o que a torna marxista, se diluiria no seu próprio objeto. Eis aí a razão porque não é nada fácil pensar Marx por conta própria no contexto de uma realidade que não seguiu o mesmo percurso histórico que seguiu os países europeus. E a respeito disso, comentando alguns autores, como Mariátegui e Caio Prado Júnior, o Recupero diz o seguinte: eu acho chato estar lendo e estar fazendo citação, mas não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo. Porque aqui o ornitorrinco não me permite a liberdade de expor algo como se eu tivesse feito um texto e trabalhado no texto. Ele diz o seguinte: esses autores, Mariátegui e Caio Prado Júnior, aos quais se pode acrescentar o italiano Gramsci, foram pensadores que, a partir de suas respectivas realidades nacionais, procuraram fazer uma obra comparável com a empreendida por Lenin e seus camaradas, de russificar o marxismo. O ponto mais importante que os aproxima é justamente o reconhecimento da necessidade de se agir a partir das realidades nacionais concretas. Os três, ao mesmo tempo que sentem a debilidade de suas nações, fruto de revoluções que não chegaram a se completar, no caso da Itália e a independência peruana e brasileira, tem como objetivo final o socialismo. Sabe, entretanto, que o socialismo não surgirá abstratamente do nada, mas, ao contrário, de concretos bastante particulares. A nação italiana, peruana ou brasileira como o projeto de realização do socialismo e dessas nações se confundindo. Mesmo se reconheçam que os critérios objetivos podem apontar para certas características quase universais, ressaltam a necessidade de prestar atenção, especialmente às particularidades nacionais.
veem as classes, portanto, não tanto como dadas, como coisas, mas como algo que está permanentemente sendo feita, construídas historicamente. Mostra assim que mais do que uma questão camponesa em geral, existem questões camponesas particulares, correspondentes a certas condições específicas de diferentes sociedades, como fez Mariátegui, no caso do Peru, né? E como vai pensar Caio Prado Júnior, o caso da colonização brasileira. Bom, se para Caio Prado Júnior a questão central que se oferece a quem se aventura a pensar a realidade brasileira é o problema dos trabalhadores rurais, então o ponto de partida da análise deve ser buscada na forma assumida pelo projeto de colonização do Brasil. Em outras palavras, o pesquisador deve buscar o sentido deste projeto. Em Formação do Brasil Contemporâneo, cuja primeira edição veio a público em 1942, a preocupação central que move a investigação de Caio Prado Júnior é encontrar a essência da colonização. É isto que se deve, esclarece ele, antes de mais nada, procurar quando se aborda a análise da realidade brasileira. Para encontrar o sentido da colonização, é preciso pensar o Brasil colônia como parte de um todo, fora da totalidade, a parte, que é o caso da colônia, não passa de um elemento disforme sem vida. Só como um momento de uma totalidade é que se pode encontrar o sentido da colonização, que, como uma obra de expansão marítima dos países europeus aqui no Brasil, tomou o aspecto de uma vasta empresa colonial. Então, toda a luta de Caio Prado Júnior foi com relação a como pensar o destino dos trabalhadores, né, ligado, né, aos grandes empreendimentos da colonização brasileira. Né? Bom, para a gente não se demorar muito, né, para finalizar aqui, eu vou acrescentar, com o Caio Prado Júnior, vou acrescentar aqui uma passagem do Recupero. Ele diz o seguinte: o ponto de vista da totalidade, que é o ponto de vista que toma Caio Prado Júnior, oferece inclusive vantagens para a interpretação de Caio Prado Júnior da colônia em relação a outras análises do período. Por exemplo, seus companheiros de geração, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, chamam a atenção para os aspectos relevantes da vida colonial, em especial a formação da família patriarcal e a atuação do ethos do aventureiro no Brasil, mas são incapazes de explicar como essas características se combinam. Assim, não é possível, partindo da família patriarcal e do ethos do aventureiro, perceber como se estabeleceu o sentido da colonização. Em sentido inverso, pode-se, partir do sentido da colonização, entender a criação da família patriarcal e a atuação do ethos do aventureiro no Brasil. Caio Prado Júnior, segundo leitura do Recupero. 30 anos mais tarde, Francisco de Oliveira se depara com uma problemática semelhante à enfrentada pelo autor de Formação do Brasil Contemporâneo. Assim como Caio Prado Júnior, Chico parte do sentido da colonização. Assim como Caio Prado Júnior parte do sentido da colonização do Brasil para entender a formação do desenvolvimento econômico, Oliveira, em 1972, com Crítica da Razão Dualista, defronta-se com questão semelhante: encontrar o sentido da dialética do desenvolvimento brasileiro. Seu ponto de partida são as teorias cepalinas do desenvolvimento, que apostam na industrialização como a única política capaz de superar o atraso das economias latino-americanas. Sem negar a importância da industrialização para o desenvolvimento das forças produtivas, como assim pensavam os teóricos da CEPAL, Oliveira apreende o desenvolvimento pós-30 da economia brasileira como uma forma de acumulação de capital marcada por uma dinâmica em que se imbricam dialeticamente setores modernos e atrasados da economia. Em outras palavras, o desenvolvimento depende do extenso crescimento de formas de acumulação não capitalistas, ou, se preferir, de formas arcaicas de produção. O ornitorrinco está aqui. Né? Que ele é um bicho, né?
acho que foi o próprio Darwin que disse, ele não evolui. São diversas fases. O Brasil não é fruto do atraso, né? Como muita gente é levada a pensar. O Chico não pensa o Brasil como fruto do atraso, mas de um tipo de dialética, né, em que o atraso se é funcional ao moderno, como o moderno é funcional ao atraso, digamos assim, acumula forças a partir do outro, do seu oposto. Não são dois opostos, simplesmente, mas há uma unidade dialética entre esses dois opostos, do atraso e isso perdurou até os dias de hoje. Então, quando o menino pergunta, o Paulo Arante pergunta, e agora para onde nós vamos? Não vamos para canto nenhum. Porque o ornitorrinco já estava presente em 1972 e ele não evoluiu. Ou ele evoluiu de uma forma monstrenga, né? Aonde o atrasado acompanhou o moderno a todo tempo, né? Quer dizer, as coisas não estão separadas, né? Um se alimenta do outro, não dá para viver. Quem vai pensar setor informal, setor informal, o corte, tem carteira assinada, vai pro diabo que te carrega, porque a coisa não é por aí, né? Quer dizer, o setor informal tem uma outra conotação muito diferente dentro da dialética pensada por Chico. Tomando como referência os dois grandes clássicos de Francisco de Oliveira, Crítica da Razão Dualista e Elegia para uma Religião, não há dúvida de que ele, nesses dois textos, a exemplo do que antes fizera Caio Prado Júnior, busca compreender a realidade brasileira a partir da construção dos seus elementos aparentemente desconexos e procura reconstruir sua unidade como opostos reflexivos, até alcançar a totalidade como síntese do múltiplo existente. É o que deixa transparecer Mendes em um artigo intitulado Crítica à Razão Dualista e Elegia para a Religião, no qual esse autor entende que entre esses dois textos é possível traçar muitos paralelos. Ambos os trabalhos abordam o mesmo tema, o processo de expansão do capitalismo no Brasil. Por isso aqui, né? Por que não deu certo a Sudene? Deu certo a Sudene. Né? Você perguntar para que não deu certo. Né? Mas ela, de uma certa forma, fracassou. Fracassou por quê? Porque a expansão do capitalismo no Brasil, principalmente comandada pelo centro-sul do país, foi ainda insuficiente. Né? Quer dizer, os dois textos estão ligados, estão conectados entre si. Quer dizer, Elegia para uma Religião, como o ornitorrinco, já estavam lá dentro Por isso é que o Chico de Oliveira faz questão de dizer que a melhor obra dele e a que ele tem mais apreço é a Crítica da Razão Dualista. Né? E ele é muito sarcástico, né? Muito irônico, né? Veja, a Razão Dualista é muito engraçado, né? Aquele texto, né? Ele começa mostrando que o Brasil, para se industrializar, teve que primeiro virar socialista. Foi tão forte a presença do Estado dentro da economia brasileira que praticamente parece que estava no socialismo. Você estava vendo o que estava acontecendo na Rússia, não, como é que é? Na União Soviética. Bom, o que muda entre os textos é o foco. No primeiro, Crítica à Razão Dualista, Francisco de Oliveira apresenta uma visão mais geral desse movimento, tendo o país inteiro como objeto. No segundo, a análise se encontra no modo como essa transição afetou o Nordeste. Só aí já dá para ver que a região não está descolada do todo, ela é parte do todo. Não dá para pensar a região como um desequilíbrio regional que aqui se atrasou com relação ao Centro-Sul e etc, que basta corrigir esse desequilíbrio. Né? Bom, pelo menos foi assim que se pensou inicialmente, né? Mas logo que os pergaminhos da Sudene foram decifrados, acabou-se todo o encanto da Sudene, né? Que não dá mais para acreditar. O exercício é ousado, pois o olhar sobre o regional pressupõe um bom conhecimento sobre o nacional e o internacional.
De fato, ele toma a periferia como um ponto de partida para tentar compreender e descrever aspectos do todo. Mendes, etc, uma tese de doutorado, lá. A crítica à teoria do desenvolvimento do Chico. Eu não sei se eu vou ter tempo, eu já estou enchendo o saco, não sei quanto tempo eu já falei, mas eu vou só pegar aqui alguns trechozinhos, algumas passagens em que Chico, na crítica da razão dualista, faz. Ele comentando a relação dialética entre o atrasado e o moderno, ele vai repensar o conceito de acumulação primitiva e Marx. Essa que é a grandeza do Chico. Vai repensar o conceito de acumulação primitiva sem desfigurar a categoria de acumulação primitiva e Marx. Né? Por isso, a dialética, o marxismo, na mente de alguns, aguçam, como diz Roberto Schwartz, na mente de outros, entorpece. Ele diz, fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Para tanto, a população em geral, especialmente a população que aflige as cidades, necessitava ser transformada em exército de reserva. Tal conversão se impunha como uma necessidade, pois, diz Chico, de um lado propiciava o horizonte médio para o cálculo econômico, expresso, empresarial, liberto do pesadelo de... Mais adiante, ele diz, por seu subsetor, os produtos destinados ao consumo interno... Peraí, fica à vontade, Chico. Fica à vontade dele. Não, eu acho que eu estou enchendo já o saco. Então, vamos lá, como é que ele redefine a categoria de... Depois, se ele quiser esse troço aqui, eu dou. Falei mais devagar. Deve ser, por nossos fins, redefinido o conceito, né, de exército de acumulação primitiva. Em primeiro lugar, trata-se de um processo em que não se expropria a propriedade, se expropria o excedente que se forma pela posse transitória da terra. Em segundo lugar, a acumulação primitiva não se dá apenas na gênese do capitalismo, sob certas condições específicas, principalmente quando esse capitalismo cresce por elaboração da periferia e a acumulação primitiva é estrutural e não apenas genética, né? E ele vai dizer o seguinte, referindo-se ao terciário, né? Que eu acho que o menino também fez referência, o Paulo Arantes, né? E hoje tem muita gente que faz referência, um terciário inchado, enorme, que tem no Brasil. Essa inchação do terciário é extremamente funcional e foi e é ao desenvolvimento do capitalismo. O Chico diz, a razão básica pela qual pode ser negada a negatividade do crescimento do serviço é que a aparência de inchação esconde um mecanismo fundamental da acumulação. Os serviços realizados à base da pura força de trabalho, que é remunerada a níveis baixíssimos, transforma permanentemente para as atividades econômicas de corte capitalista uma fração de valor, mais-valia em síntese. Não é estranha a simbiose entre a moderna agricultura de frutas hortaliças e outros produtos de granja com o comércio ambulante. Qual o volume de comércio de produto industrializado, tais como lâminas de barbear, pentes, produtos de limpeza, instrumentos de corte e um sem número de pequenos objetos que é realizado pelo comércio ambulante? Esse tipo de serviço, longe de ser excrescência e apenas depósito de exército industrial de reserva, são adequados ao processo de acumulação global e da expansão capitalista. Por seu lado, reforçam a tendência à concentração de renda. Em síntese, o processo de crescimento da cidade brasileira não pode ser entendido senão dentro de um marco teórico, onde as necessidades de acumulação impõem um crescimento do serviço horizontalizado, cuja forma aparente é o caos da cidade. Mesmo uma certa fração da acumulação urbana, durante um longo período de liquidação da economia pré-anos 30, revela formas
que se poderia chamar audazmente de acumulação primitiva. Pois assim ele adapta o marxismo à realidade brasileira sem desfigurar a teoria de Marx. Se vivo fosse e a Marx fosse perguntado hoje se ele daria razão a Chico de Oliveira, ele diria: sim, dou razão, sim. Não sei como é que ele diria em alemão. Como é que ele diria em alemão? Ja. Vocês ainda querem ver aqui um pouquinho de Elegia? Sim. Eu já estou cansado, né? Elegia para uma religião, para terminar, né? Eu tinha terminado com o epílogo. Eu resolvi entrar na literatura. Eu sou meio desaforado, porque o Chico gostava muito de literatura, né? E eu peguei dois autores dos anos 30, né, que pensaram a questão regional nos seus romances de forma completamente diferente. Um está ali, se abrindo, e o outro, né? Aquela olhou o 15 de dentro do alpendre da casa do pai dela, né? Na mesma época, né, o Graciliano Ramos viu São Bernardo e Vidas Secas do terreiro da casa dele. Muito diferente, visão muito diferente. Fabiano é um bicho que nasceu para cuidar de coisas alheias, né? Um vaqueiro lá, como é o nome do vaqueiro da fazenda da Raquel de Queiroz, do 15? Hein? Vocês não se lembram, não? Pois é, ele se refere a ele, coitadinho do bichinho. Ele se lascou porque veio a seca, né? Mas passando a seca, ele volta a ficar gordo, rosado de novo, etc, etc. Né? E outro grande cara, bom para a gente acabar com esse negócio de seca, de região, é o Manuel Cardoso de Melo Neto, né? João Cabral Cardoso de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, né? Mostra claramente que o problema do severino, ou dos severinos de pouca tinta no sangue, não é o problema da seca, né? Porque o severino sai do agreste, lascado e mal pago, do semiárido, chega no agreste do mesmo jeito, sai do agreste do mesmo jeito, ou pior, né? E chega na zona da mata, e aí ele deve ter ouvido, né, o Zé Américo de Almeida, né, a bagaceira, tem uma frase que eu acho assim, lapidar: pior do que morrer de fome no deserto é não ter o que comer na terra de Canaã. Então, isso, essa é a vida, bonito, né? Essa é a vida do severino, que são muitos severinos, muitos fabianos, né? Cujo problema não são as relações sociais de produção, porque com chuva ou sem chuva eles estão lascados, não tem diferença, né? E o severino vai terminar, né, catando, né, caranguejo no mangue, em Recife, né? Acompanhou o seu próprio enterro sem saber, como diz os dois coveiros, né? No cemitério estava vindo uma cova para mais um que estava chegando. Bom, isso era assim que eu ia terminar a fala, né? Mas já adiantei o fim, então não precisa mais terminar. Pode continuar. Vamos continuar. 5 anos depois da crítica da razão dualista, vem a pública elegia para uma religião, que segue a mesma filiação teórica da crítica da razão dualista, com a diferença de que agora Oliveira confessa sua relação com aquele passado que ele criticara no clássico de 1972. O Chico, na Elegia para a Religião, ele se deixa, ele se mostra mais, né? Quem lê Elegia para a Religião sai com um saudosismo, com uma nostalgia tremenda, né? Porque, de uma certa forma, é a experiência vivida por Chico, né? Ele é uma recordação que ele vai ter, de uma certa forma, sem perder, obviamente, né, o teor da análise, né? Na edição publicada pela Boitempo, o tom nostálgico do prefácio deixa transparecer a guerra quimérica dos tempos em que ele e outros jovens se juntaram a Celso Furtado na luta pela modernização do Nordeste. A Sudene era o veículo dessa modernização.
Foi um tempo em que os sonhos de um futuro promissor parecia mais aberto e rico em possibilidades. Incomodado com o presente, naquele prefácio, deixa sua alma ir em busca do passado, para, em tom melancólico, pensar o futuro. Ao rever a história do Nordeste e da Sudene, ele se negava a aceitar que ela acabasse naquela forma, como tragédia, o que o estimulou a escancarar seu desejo de uma ruptura revolucionária e socialista que aparecia timidamente no final da Crítica da Razão dualista. Chico termina todos os livros dele dizendo: a saída é o socialismo. Se Vico fosse hoje, ele dizia: a saída é o socialismo. Agora, como é que nós vamos fazer? Né? Não sei. Ela é apresentada como a única solução à saída do socialismo, do impasse nacional. Na última frase do livro, depois de já ter sido lembrada no prefácio como a única forma de dar sentido à história das lutas do passado. Daí o tom melancólico que atravessa a elegia do começo ao fim. Na página de abertura da edição da Boitempo, Oliveira revela a força do sentimento que ainda o prendia ao passado. Saudades? Acredita-se que não. Afinal, é com um fragmento do soneto de Eugênio Coimbra, Júnior, que ele confessa que a viagem que fez ao passado é apenas a de um homem velho que se vem rever na passagem do tempo de menino. Bonito, né? Chique é foda. Essa volta ao passado é carregada de emoção e paixão, que o acompanhou até o último dia em que brigou com a vida contra um presente que parece tomar forma de um deus Moloque, ao qual todas as esperanças de um mundo diferente esfumaçam-se, deixando para trás aquele mundo em que ele e outros companheiros de luta juntaram-se a Celso Furtado na construção da Sudene. Sonho de outrora que terminou em tragédia. Por isso ele faz questão de abrir o peito e gritar bem alto que elegia para uma religião é sim um canto de amor, principalmente do novo amor. Canta o amor que se foi pela ausência da pessoa amada. Está falando, se referindo à mulher dele. Canta o amor pelos milhões de nordestinos que pereceram vítimas de um sistema de opressão e opróbrio e jogaram suas vidas na inutilidade de desafiar Zeus, mas na audácia do desafio. Ao agir assim, legar ao futuro aquelas circunstâncias de que falava Marx em 18 de Brumário. Nada, nenhum desdobramento do Nordeste futuro e do Brasil poderá passar por cima desse legado. Esta elegia é, pois, um canto de amor da região do futuro, e essa região é simultaneamente todo o Brasil e a nova forma de sociedade, isto é, a nação socialista. Obrigado.